E olha, tá valendo, hein? Os ministros do Supremo vão receber quase R$40 mil por mês. O novo salário foi aprovado pelo presidente Michel Temer. Temer fez um acordo aí com o Supremo Tribunal Federal antes de aprovar esse novo salário. Em troca da sanção, o Supremo deve revogar o auxílio moradia para os juízes, integrantes do Ministério Público, defensorias públicas e tribunais de contas. Com o aumento, o salário dos ministros do Supremo passará de R$ 33 mil para R$ 39.200, R$ 39.200. Isso fora os benefícios, né? Esse aumento causa aí um efeito cascata que pode ter impacto de 4 bilhões e 100 milhões de reais nas contas da União e também dos estados. Isso segundo cálculos de técnicos da Câmara e do Senado. Por reajustar o teto do funcionalismo público, o aumento também abre caminho para elevar os salários de parlamentares que ganham o teto. Entidades que representam o judiciário dizem que não haverá efeito cascata e que se trata de uma reposição salarial que a categoria não recebia desde 2015. Agora, a gente vê tantas categorias questionando uma reposição salarial, mas não conseguem um aumento tão expressivo como esse. Bem, vamos debater aqui esse assunto com um consultor em marketing político, o Darlan Campos. Boa tarde, Darlan. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Reposição salarial é um assunto que envolve muitos e muitos trabalhadores, seja da iniciativa pública ou da iniciativa privada. Existe uma reclamação por parte dos trabalhadores, o que é uma realidade. Só que a gente não consegue um aumento tão grande assim, né? Exato. A questão quanto ao aumento, ela é uma pauta salarial dos trabalhadores e isso é salutar e a Constituição dá liberdade a isso, todo trabalhador fazer as suas reivindicações. O que se questiona é o momento, com a grave crise fiscal que o Brasil vive e pelo menos 14 estados no Brasil também vivem, o quanto esse reajuste vai causar um impacto no governo federal e também nos governos estaduais. Pois é, como eu falei aqui, existe um efeito cascata, né? Vamos explicar como é que isso funciona, Darlan? Isso, não é automático, ou seja, esse aumento no judiciário para o STF, os ministros, não leva a um aumento automático dos juízes e desembargadores. Entretanto, há uma tendência que isso aconteça, uma vez que o salário de desembargadores e juízes, ele é equiparado ao salário do STF. Logo, havendo um aumento lá em cima, as outras instâncias também farão aumento. Então, é uma tendência que nos próximos meses tenhamos aumentos aí para outras instâncias. Pois é, para a gente exemplificar bem essas mudanças, o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal vai passar, como eu falei, de R$ 33.700 para R$ 39.200. Já o subsídio de um juiz da Justiça Estadual salta de R$ 28.900 para R$ 33.600. Tá aí uma mudança já imediata que isso pode acontecer, né? Exatamente, é uma tendência e isso demonstra especialmente a força que as corporações no setor público têm para fazer as suas reivindicações. Então, isso sinaliza para o próximo governo uma tremenda dificuldade de aprovar pautas que vão precisar, de alguma forma, mexer na realidade e talvez até em direitos desses grupos. Então, por exemplo, a reforma da Previdência, especialmente do setor público. Então, esse vai ser um grande desafio, dialogar com essas corporações que têm uma força de pressão. E um elemento interessante é que o aumento no judiciário, os poderes são independentes, executivo, legislativo e judiciário. Isso também há uma pressão e um incentivo para que outros poderes também aumentem os seus salários. Então já há conversas no legislativo, no Congresso Nacional, para que ainda nessa legislatura possa se votar um aumento de salário. Agora vamos, porque a gente aqui até expliquei que o Temer sancionou esse reajuste sob a alegação de que seriam cortados alguns auxílios, como o auxílio moradia. Agora, ele influi no valor final, porque os ministros dizem, não, mas ele não influi naquele montante que tem como salário. Mesmo, entra como um benefício, como um auxílio. O que aconteceu é que agora eles vão ter incorporado ao salário. Antes era benefício.
né? Um penduricalho que existia ali e que eles utilizavam como forma de complementação de renda. Pois é, mas que não entrava na declaração. Né? Exatamente. Agora entra e, inclusive, para cálculo de, por exemplo, aposentadoria, ele entra um novo teto salarial também nessa perspectiva, porque isso incorporou ao salário. E olha, gente, como a gente está aqui falando, além desse reajuste, tem também pagamentos de diversos auxílios, como o moradia. Atualmente, toda a magistratura tem direito de receber R$ 4.377 por mês. Aqui no Espírito Santo, 337 juízes e desembargadores estão ativos ali na Justiça Estadual. Desse total, 312 recebem o auxílio moradia. Exato. Já há um questionamento quanto ao auxílio moradia há muito tempo. Foi ajuizado uma questão no STF e que o ministro Fux, ele brecou e permitiu isso. Então havia uma liminar que tende a suspender agora, o Fux anunciou isso, o que demonstra também um toma lá da cá. Ou seja, houve uma negociata vista a olhos nus por toda a população de que um auxílio, um reajuste, tiraria um auxílio, ou seja, os poderes dialogando, isso demonstrando também a fragilidade do executivo. O Temer não tinha força política também, com um governo atacado por diversos casos de corrupção, de brecar um reajuste como esse. Pois é, um reajuste que impacta um país inteiro, né? Fabrício Gomes falando, isso é um absurdo, auxílio moradia e super salários. O Brasil está em crise e os governantes gastando dinheiro com quem não precisa. É só andar nas ruas de Vitória à noite que nós percebemos quem, na verdade, está necessitando de auxílio moradia. E isso é uma realidade, a população de rua tem aumentado nas cidades. Exato. Num momento de grave crise ética moral no qual nós vivemos, esperava-se dos representantes eleitos e dos representantes dos demais poderes ações que dessem sinalizações de mudança, o que não foi o caso nesse sentido. O que arranha também um pouco a imagem do STF, que nos últimos tempos já tem sido arranhadas por diversos casos polêmicos que têm passado por lá. Então isso ainda mais arranha o poder, a imagem do Poder Judiciário, que é um poder importantíssimo para manter a base da República. Tem muitas participações aqui dos nossos telespectadores e a população está reclamando bastante desse reajuste. O Wellington Almeida falou, uma pouca vergonha, o povo brasileiro sofre enquanto eles estão com os bolsos cheios, digno de revolta. Leidmara Alexandre também aqui falando, absurdo esse aumento, pois o salário de muitos trabalhadores não passa dos 2.000. Quem sofre com o aumento abusivo é a população que é privada de melhorias em setores públicos. A Neide Leida Maria está aqui, é muito injusto esse aumento no judiciário, sendo que nós ganhamos um salário mínimo, um salário muito pequeno, que mal dá para nos sustentar. Mary Estevão, uma vergonha, enquanto um salário aumenta, uma merreca para o resto da população. A Miriam também está falando grandes coisas, câmeras, se não tem... ela está falando sobre o transporte público, ela está falando que grande coisa ter câmera monitorando se não tem ninguém para coibir esta violência, seria só mais um acessório. José Oliveira, no Brasil é tudo ao contrário. Quem trabalha de verdade recebe mixaria de salários, que não fazem nada recebem uma bolada. As participações, todo mundo aqui questionando. Aí pergunta assim, e o salário mínimo vai para R$1.000? Ou seja, um salário mínimo que é de 900 e pouco, né? Há um sentimento na população, isso está claro pelos comentários, um sentimento de revolta diante do grave momento que o Brasil vive, do ponto de vista ético, moral e da crise fiscal instalada. O que demonstra que talvez, para além da discussão se eles mereciam ou não, porque isso é difícil você majorar, mas a questão é se era o momento de um aumento como esse ser colocado em discussão, em pauta. Então, a grande questão aqui é se era o momento de fato. Pois é, e num fim de mandato, né? E um mandato que aí também muito questionado, a forma com que entrou no poder e como lidou aí também com todas essas crises que o Brasil vem enfrentando, já tinha muito questionamento, né? Nesse governo Temer, e no finalzinho de mandato, uma aprovação como essa que vai impactar, por exemplo,
o futuro presidente, né? As decisões dele a partir daqui para frente. E aí vale duas ponderações. Primeiro, o Temer não teve força política para barrar, uma vez que ele tem diversos ministros e ele mesmo vai ter que responder uma série de questões na justiça saindo do mandato. Então esse é um elemento importante. Então não tinha força política para isso, para brecar. Segundo é que o futuro governo não fez nenhuma sinalização direta, clara e evidente, nenhum pedido expresso para que fosse vetado. Então o governo Bolsonaro também ficou um pouco receoso de já comprar uma briga antes de entrar no poder. Então também o governo Bolsonaro brecou um pouquinho, abaixou um pouco a voz e deixou o Temer assumir aí todo o peso de um reajuste como esse. Pois é, e olha, gente, no início do mês, logo depois que o Senado anunciou essa aprovação aí dos salários dos ministros do STF, foi criado um abaixo-assinado online para pressionar o presidente Michel Temer a vetar esse aumento. Até ontem, haviam aí mais de 3 milhões de assinaturas, mas ficou por isso mesmo a população aí, mais de 3 milhões de brasileiros assinaram esse documento, que não teve uma valia, era só uma forma de pressionar, não surtiu um resultado esperado, né? O lado positivo disso é que cada vez mais nós vemos movimentações na sociedade civil com participação e opinamento quanto às questões do cenário político. Então a gente percebe que desde as jornadas de junho de 2013, depois passando pelo impeachment da ex-presidente Dilma, nós vemos, e agora as eleições de 2018 também, uma participação cada vez maior da população que emite as suas opiniões, que muitas vezes vão ser contrariadas, mas que demonstram uma sinalização interessante. Se a gente fizer uma comparação, a lei da ficha limpa, ela teve aí de assinaturas populares quase 2 milhões de assinaturas, né? Então, ou seja, uma medida como essa, num momento como esse, já teve, né, contra um reajuste, já teve quase 3 milhões. Então, isso demonstra um amadurecimento também político da sociedade brasileira, o que é muito importante. Pois é, e a sociedade tem que mesmo se unir para tentar mudar situações como essa, né? Então, a gente continua aqui acompanhando. Darlan, obrigada, viu, pela sua presença, pela discussão, pelo bate-papo. Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Boa tarde.